O Adolfo mesmo que faz a leitura? Hã? É o Adolfo mesmo que faz a leitura? Quem faz a leitura é a Irene. É. Ela costuma participar, tá atrasada Vai também. começar. Porque para mim não dá, ainda mais que eu fiz a cirurgia no olho, e eu estou também com uma visão tampada. Não, tá bom. Qualquer coisa eu leio aqui também. Aí é o Adolfo mesmo que lê e vai explicando. Vai ler, bate o escanteio, faz o gol de cabeça. Vocês são demais. Vocês já são, ó, do meio do campo, vocês já estão fazendo gol. Da outra trave, vocês já estão, ó, o Tonzinho também, ó, da outra trave, vocês estão fazendo gol. O Tonho fica só escondido ali atrás do logo do Luz e Amor. Está escondido ali. Já já a gente começa, mais 2 minutinhos, ver se chega mais alguém, senão a gente já dá o pontapé aqui. Tá bom. Rosa Maria, boa noite, Rosa Maria. Deve estar nos ouvindo aí. Olha o Vitor Hugo aí. Boa noite. Boa noite, beleza, querido? Tudo certo. Joia? Beleza. Tá bom. Show de bola. Ô, Vitor, você consegue fazer a leitura? Acho que dá certo. Dá? Beleza. Sim, sim. Então tá bom. Então vamos começar. O Tonho está por aí, não? Está aí, Tonho, na área? Não, é? Dona Maria Exaltino, a senhora pode fazer a prece para nós, por favor? Sim, posso fazer. Com carinho. Obrigado. Então, meus irmãos, amigos, vamos mais uma vez pedir o amparo, a proteção dos nossos amigos maiores, mentores espirituais desse estudo, desta casa, Luz e Amor, para que possamos, nesta noite, realizar o estudo com muito proveito para cada um de nós e que possamos tirar todo o aproveitamento possível que nos forem enviados através desses irmãos maiores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Bom, meus caros, a gente vai estudar aqui um artigo que está em 1869, na revista, saindo dos manuscritos de um jovem médium bretão, Alucinados, Inspirados, Fluídicos e Sonâmbulos. Esse é o nome do artigo. Eu vou compartilhar aqui, nosso querido Vitor poder termos essa leitura. Espera. Melhor. Está vendo aí, Vitor? Sim, sim. Está aparecendo aqui. Quando quiser, meu jovem. Vamos lá, então. Traído dos manuscritos de um jovem médium bretão. Alucinados, inspirados, fluídicos e sonâmbulos. Nossos leitores se lembram de ter lido em junho do ano passado a análise do romance Do Futuro, que o Sr. Bonnemere havia tirado dos manuscritos de um jovem médium bretão, que lhe havia confiado os seus trabalhos. Foi ainda nesse volumoso acervo de manuscritos que o autor encontrou estas páginas, escritas em hora de inspiração e que vem submeter à apreciação dos leitores da Revista Espírita. Desnecessário dizer que deixamos ao médium, ou antes, ao espírito que o inspira, a responsabilidade das opiniões que ele emite, reservando-nos o direito de apreciá-las mais tarde.
assim como o Romance do Futuro é um curioso espécimen de mediunidade inconsciente. Muito bem, vamos só dar uma pequena introdução aqui, com o que quer dizer esse artigo, né? Então, ele foi extraído desse livro, Romance do Futuro, né? Eu suponho que esse livro foi intitulado Romance do Futuro por ter sido uma obra mediúnica, né? E o autor imaginar que no futuro nós teremos muitas obras mediúnicas e que também os romances acabam e vão acabar sendo, na maioria das vezes, tendo alguma influência, alguma participação espiritual ali. Mas o que vem a nos chamar a atenção aqui nessa introdução é que Kardec vai colocar aqui, que é desnecessário dizer, né, que deixa-se ao médium e ao espírito que o inspira a responsabilidade das opiniões que vão ser trazidas aqui desse capítulo, né? Ele coloca lá, reservando-nos o direito de apreciá-las mais tarde. Então, Kardec não vai fazer uma apreciação desse artigo, né, para começo de conversa, ele simplesmente vai pegar o trecho de lá e colocar para cá, né, para que a gente possa ter uma introdução do que é essa parte, esse fragmento desse romance. Ele não vai fazer aqui nenhuma análise disso, então ele deixou na responsabilidade do médium e do espírito que o inspirou para escrever as opiniões, o conteúdo do que aqui está escrito. Mas ele já deixou claro que isso é uma opinião que ele emite. Então, isso é muito importante da gente já separar na obra de Kardec, porque tem texto que é doutrinário, né, que Kardec escreveu, tem texto que vem de espíritos superiores, que Kardec vai lá e dá a sua chancela, né, dizendo, esse texto aqui pode fazer parte na íntegra do contexto doutrinário, né, ou seja, Kardec validou o texto, e tem textos como esse aqui, como artigos de jornal, de outras revistas, que Kardec simplesmente transcreve. Muitas também das dissertações espíritas que nós temos na revista também são transcrições de opiniões dos espíritos. Então, cabe a nós, no momento da leitura, fazer uma separação, fazer uma análise do que a gente está lendo. Então, nós não estamos lendo um texto doutrinário, nós estamos lendo a opinião de um espírito a respeito do tema aqui, alucinados, inspirados, fluídicos e sonâmbulos. Então, cabe a nós aqui esse exercício, que nem, às vezes, não é tão fácil, né, porque o espírito, às vezes, ele coloca as coisas, não deixa as coisas muito claras, mas nós precisamos fazer uma análise aqui, não do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista mediúnico, né, de como veio essa informação para cá. Kardec escreve um artigo falando sobre esse tema em julho de 1861, que ele chama no artigo lá de ensaio teórico sobre a teoria da alucinação. Esse sim é um texto doutrinário. E nesse texto, né, que eu vou fazer esse pequeno à parte aqui para a gente poder comparar com o texto que a gente vai ler hoje, nesse texto ele se propõe a fazer ali uma análise, um ensaio teórico ali sobre a alucinação, por conta de que, dentro do materialismo, da ciência, da medicina da época ali, todos os fenômenos mediúnicos, né, de aparição, de inspiração, eram tidos como alucinação. Né? E por que Kardec vai explicar o porquê disso logo no começo desse artigo, dessa teoria sobre a alucinação? Porque a ciência e a medicina, a partir do momento em que ela somente observa o ser humano a partir da matéria, a partir do seu corpo físico, né, e todos os fenômenos que ocorrem com ele são frutos do corpo físico, ela não tem como colocar qualquer tipo de situação fora desse corpo físico. Né? Então, todas as manifestações mediúnicas, de qualquer forma que acontecia, eram levadas para o rótulo de alucinação. Então, Kardec vem escrever isso e vai fazer uma diferença, né, dentro desse artigo sobre a alucinação, a inspiração e as aparições. Então, ele vai fazer essa separação para deixar bem claro o que é cada um desses itens ali. Então, nós temos um texto base, a gente vai ler esse texto de hoje, né, tendo a clareza de que trata-se de uma opinião de um espírito. Então, nós não podemos ler isso aqui como se fosse um texto da doutrina espírita, e sim é um texto mediúnico que foi trazido para cá. Nós deveríamos ler qualquer comunicação mediúnica e livro mediúnico dessa mesma forma. Né? Então, saímos de Kardec, vamos ler qualquer autor e qualquer espírito, nós temos que tratar como uma opinião desse espírito e confrontar com Kardec, para saber se o que aquele espírito está trazendo, seja ele quem for, e seja o médium quem for, se cabe na estrutura de Kardec. Né? Se é algo totalmente diferente daquilo que Kardec trouxe,
aí a gente tem que fazer uma parte, tem que estudar isso com muito cuidado, dar o tempo, né, usar a metodologia que Kardec usava para poder seguir com essa leitura, tendo-a como uma leitura espírita. A gente pode ler qualquer coisa como espiritualista, tirar ali os ensinamentos morais que qualquer texto pode ter, né, entender uma história, se divertir com a história, se entreter com a história. Agora, imaginar que aquilo é doutrina espírita, nós precisamos que ela caiba na estrutura que Kardec montou doutrinária. Então, é por isso que é importante a gente fazer sempre esse exercício, que a gente tiver na mão um livro que não seja de Allan Kardec. E o cuidado, mesmo nos livros de Allan Kardec, como é o caso da Revista Espírita, nós temos que entender o que nós estamos lendo. Tem hora que nós estamos lendo texto doutrinário, tem hora que nós estamos lendo opinião de espírito, tem hora que nós estamos lendo trechos de revistas ou trechos de livros que ele transcreveu para cá, né? Então, tem que tomar esse cuidado e ter como doutrina espírita pura aquilo que Kardec escreveu no corpo doutrinário, certo? Então, dito isso, vamos em frente. Se alguém se quiser falar alguma coisa, simplesmente abre o microfone aí, dá um toque que a gente para, tá? Vamos lá. Vamos lá. Os alucinados. Temos pouco a dizer sobre a alucinação, estado provocado por uma causa moral que influi sobre o físico e a qual se mostram mais acessíveis às naturezas nervosas, sempre mais prontas a se impressionar. Sobretudo as mulheres, por sua organização íntima, são levadas à exaltação e a febre se apresenta nelas com mais frequência, acompanhada de delírio que toma a aparência de loucura momentânea. Temos que reconhecer que a alucinação toca ligeiramente a loucura, bem como todas as superexcitações cerebrais, e ao passo que o delírio se exala sobretudo em palavras incoerentes. Ela representa mais particularmente a ação, a encenação. Entretanto, erroneamente, por vezes as confundem. Presa de uma espécie de febre interior que não se traduz externamente por nenhuma perturbação aparente dos órgãos, o alucinado vive em meio ao mundo imaginário que sua imaginação perturbada cria. Tudo está em desordem, nele como em torno dele. Ele leva tudo ao extremo. Por vezes, a alegria e quase sempre a tristeza e as lágrimas rolam dos olhos, enquanto seus lábios imitam um sorriso doentio. Essas visões fantásticas existem para ele. Ele as vê, as toca e as amedronta. E se amedronta. Contudo, conserva o exercício de sua vontade, conversa com os interlocutores e lhes oculta o objeto de seus terrores ou de suas sombrias preocupações. Perfeito. Vamos dar uma paradinha aqui. O que acontece aqui, meus caros? Essa primeira parte, a introdução dele aqui, ele está trazendo a opinião dele novamente, né? Mas é bastante coerente, né? Ele vai dizer que tem pouco a falar sobre os alucinados, mas vai falar um monte, né? Então, ele vai falar que esse estado, ele é mais um estado provocado por uma causa moral que influi sobre o físico, né? E que estão mais suscetíveis a esse processo as naturezas nervosas, aquelas pessoas que são mais suscetíveis a crises nervosas, então, a elas a alucinação ocorre com mais frequência. Ele coloca aqui que, sobretudo, as mulheres, né, por conta da sua organização íntima, são levadas a essa exaltação e a febre, né, acompanhada de delírio. Essa é uma situação que hoje eu, pelo menos, desconheço se há algum estudo científico já, e nós já temos tempo suficiente para saber disso, mas eu desconheço esse estudo, mas eu acredito que não haja essa separação como a que esse espírito coloca aqui, que as mulheres sejam mais suscetíveis a delírios, a alucinações do que homens, tá? Então, a gente não consegue separar isso claramente, não. Muito bem. Ele fala ali que a alucinação toca a loucura, né? E aí a gente concorda com ele, porque qualquer processo de alucinação, ele, de fato, ele traz essa alteração da realidade, né, que ele até vem mencionar aqui, né? Então, é uma superexcitação cerebral que vai fazer com que a pessoa tenha imagens, tenha pensamentos, tenha visões que não existem. Então, é bastante interessante essa colocação dele aqui também. Classifica como uma espécie de uma febre interior, né? E fala que o alucinado vive um mundo imaginário ali, né? E que a sua imaginação perturbada cria tudo e leva tudo ao extremo. Aqui, ele fala depois aqui no finalzinho que as visões fantásticas existem para o alucinado. Então, quer dizer, ele está de fato vendo aqui, né? Não é só fruto da sua imaginação. Kardec, naquele ensaio teórico que ele fez sobre a alucinação, ele vai ser um pouquinho mais profundo aqui que esse espírito.
Então, ele vai tratar ali, né, de uma questão de alucinação, colocando, né, também dessa forma que o espírito vai influenciar mais do que a própria matéria nesse processo, e ele vai dizer que o espírito, muitas vezes, num processo de alucinação, ele está remontando, ele está acessando partes do seu pensamento, ali partes que ele já viveu, vidas que ele já viveu, situações que ele já viveu, trechos de coisas que ele tem armazenado no seu espírito, que ele leu, que ele assistiu, né? Então, e ele vai, como esses acessos eles são desconexos, ele vai criando essas visões fantásticas. Então, se você vê lá algum filme de terror, por exemplo, então aquilo vai ficar lá guardado no seu espírito, na sua memória. Depois você vê uma propaganda, você vê um acidente na televisão, uma notícia. E quando você está nesse estado de superexcitação, vai nos dizer Kardec, o seu espírito tem acesso a esse tipo de informação e cria esses cenários fantásticos aí, né? Cenários impressionantes. Ele vai ainda mais longe, falando da alucinação, que existem situações onde a pessoa está relatando casos que ela não pode ter tirado de lugar nenhum. Então, aqueles relatos fantásticos, de mundos fantásticos, de seres fantásticos, e coisa que, às vezes, ela nunca teve acesso, nem nessa e nem em outras vidas. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que aí, no caso, essa superexcitação e essa alucinação, ela se dá nesse acesso ao passado, nesse acesso às lembranças que ele tem desconectado. Então, o seu cérebro está como se fosse fragmentado, então não tem um pensamento linear, por isso que ele vai coletando partes de coisas que ele viveu, ouviu e armazenou, e criando esse mundo fantástico, somado à sua imaginação. E aí ele cria esse outro elemento, que é algo que é puramente imaginário. Então, ele separa ainda a alucinação nesses dois fragmentos. Uma alucinação que é fruto do conhecimento do passado, desse passado que você teve, e o outro que é somado com a imaginação nossa, que cria também coisas ao seu gosto aí, né? Da forma como ela vai querer imaginar. Ok? Vamos lá. Se tiver alguém para falar, vamos falando, hein? Manda pau aí. Seguir. Vamos lá. Conhecemos um que durante cerca de 6 meses assistia todas as manhãs ao enterro de seu corpo, tendo plena consciência de que sua alma sobrevivia. Nada parecia mudado nos seus hábitos de vida. Contudo, esse pensamento incessante, essa mesma visão, o seguia em todos os lugares. A palavra morte ressoava incessantemente em seu ouvido. Quando o sol brilhava, dissipava a noite ou atravessava as nuvens. A horrível visão se desvanecia pouco a pouco e por fim desaparecia. À noite, ele adormecia, triste e desesperado, porque sabia que o horrível despertar o aguardava no dia seguinte. Por vezes, quando o excesso de sofrimento físico impunha silêncio à sua vontade e lhe tirava esse poder de dissimulação que de ordinário ele conservava, exclamava de súbito: "Ah, ei-los, eu os vejo." Então ele descrevia aos que o cercavam com mais intimidade os detalhes da lúgubre cerimônia. Narrava as cenas sinistras que se desenrolavam sob seus olhos, ou as rondas de personagens fantásticas que desfilavam diante dele. O alucinado vos revelara as loucas percepções de seu cérebro doente, mas não tem nada a vos repetir do que outros viriam lhe revelar. Porque, para ser inspirado, é preciso que a paz e a harmonia reinem em vossa alma, e que estejais desprendido de todo pensamento material ou mesquinho. Algumas vezes, a disposição doentia provoca a inspiração, e é então como um socorro que os amigos que partiram antes vêm vos trazer para vos aliviar. Esse louco que ontem gozava da plenitude de sua razão não apresenta desordens exteriores perceptíveis pelo olho do observador. Contudo, elas são numerosas, existem e são reais. Muitas vezes o mal está na alma, lançada fora de si mesma pelo excesso de trabalho, de alegria e de dor. O homem físico não está mais em equilíbrio com o homem moral. O choque moral foi mais violento do que o físico pode suportar. Daí o cataclismo. O alucinado sofre igualmente as consequências de uma perturbação grave em seu organismo nervoso. Mas,
O que raramente acontece na loucura, nele essas desordens são intermitentes e muito mais facilmente curáveis, porque sua vida, de certo modo, é dupla, pois ele pensa com a vida real e sonha com a vida fantástica. Esta última é, por vezes, o despertar de sua alma doente, e se o escutarmos com inteligência, chegaremos a descobrir a causa do mal, que muitas vezes ele quer ocultar. Entre o fluxo de palavras incoerentes que uma pessoa em delírio expressa e que parecem em nada se referir às causas prováveis de sua doença, encontrar-se-á uma que voltará sem cessar, que queria reter e que, contudo, escapa a despeito de sua vontade. Essa é a causa verdadeira, e que é necessário combater. Mas o trabalho é longo e difícil, porque o alucinado é um hábil comediante, e se ele percebe que o observam, seu espírito se lança em estranhos desvios, e toma as aparências da loucura para escapar a essa pressão inoportuna que pareceis decidido a exercer sobre ele. Portanto, é necessário estudá-lo com um tato extremo, sem jamais contradizê-lo ou tentar retificar os erros de seu cérebro em delírio. Tudo bem, vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque aqui tem muitos conceitos aqui para a gente poder trabalhar, né? Ele vai falar aqui dar um exemplo, né, de uma das pessoas que ele conhecia ali, que durante 6 meses ele assistia todo dia o enterro do seu corpo ali. Então, ele não tinha mudado nada nos hábitos de vida, mas ele tinha essa fixação, né, e ele falava que ele estava reproduzindo ali o tempo inteiro. Né? Eu tinha medo de dormir, porque ele ia dormir, sabia que ia acontecer no outro dia essa mesma coisa. Né? Então, e ele descrevia a cena que ele via. Então, quer dizer, de fato um estado de alucinação, como esse espírito está nos colocando aqui. Depois nós vamos ver um pouco para frente as causas possíveis dessa alucinação, são várias ali também. Ele vai falar aqui, né, que o alucinado, ele vai começar a separar aqui agora um alucinado do inspirado, que é isso que ele vai tratar nesse primeiro tema aqui. Né? Como Kardec fez lá a alucinação com a inspiração e com as visões, com as aparições. Né? O nosso companheiro aqui, ele está colocando, né, somente a alucinação e a inspiração. O professor chegou aí, ó. Eu vi a carinha dele, o Adolfo. Né, e a inspiração. Então, o que ele vai colocar aqui? Que esse alucinado, ele vai revelará, né, essas loucas percepções do cérebro doente dele. E que ele não tem nada para revelar do que os outros não viriam fazer. Então, o que ele está querendo dizer aqui, sobre o meu entendimento? Que essa pessoa, quando ela está em estado de alucinação, ela não tem potencial para revelar nada de novo, para trazer nada que seja algo que vem de uma inspiração, por exemplo, que é uma solução de um problema, uma ideia nova, ou seja, algo que possa ser trazido, né, se não como uma revelação, mas como uma descoberta ou auxílio a uma descoberta. Não é o caso da pessoa em alucinação. E aí, se a gente remontar aquele artigo que nós citamos de Kardec lá, de 1861, nós vamos ver o porquê disso. Porque esse indivíduo que está alucinado, ele está buscando essas sensações, essas visões que ele já tem gravado lá. Né? E ele soma, muitas vezes, com a sua imaginação. Mas ele não tem uma amplitude maior para fazer nada. É por isso que, corretamente, esse espírito vem dizer, né, que um alucinado não vai trazer nada de novo, ele não vai trazer nenhuma revelação, ele não vai ajudar a solucionar nenhum problema, ele não vai trazer nada que possa nos ajudar na lei do progresso. Ele só vai trazer essas loucuras. É o que ele falou, é uma mente doentia, e naquele momento ali, ele está expressando essas alucinações, esses delírios. Ele continua dizendo aqui que não é fácil você identificar quando a pessoa está entrando nesse processo de alucinação, não é? Porque não tem sinais perceptíveis. Isso a gente sabe, quem trabalha, por exemplo, com um esquizofrênico, percebe isso. Então, às vezes, a pessoa está falando, e você não sabe se ela está conectada ou não com a realidade, porque ela não apresenta nenhum sinal. Né? Então, não dá para você olhar para ela e falar que ele está delirando, ou ele está em alucinação. Né? Você tem que conhecer o quadro, conhecer o caso. Né? Então, os profissionais especializados conseguem fazer a distinção a partir do conhecimento da pessoa, a partir de pequenas perguntas que eles vão fazendo ali e traçando um diagnóstico. Mas para as pessoas comuns é muito difícil, sobretudo para as pessoas que não conhecem aquela. Quem convive com aquela pessoa, ele já passa a distinguir, né, quando ela está em alucinação, em delírio, ou quando ela está com o pensamento dela normal ali. Né? Então, ele vai falar aqui que é um mal que está na alma, lançada fora dela mesma.
né? Muitas vezes por excesso de trabalho, né? Por excesso de alegria, por excesso de dor. Então, ele vai colocar ali, o homem equilíbrio, o homem físico não está mais em equilíbrio com o homem moral e ocorre esse choque. Então, ele está colocando aqui alguns gatilhos que fazem com que isso aconteça, né? A gente sabe também que pode acontecer aqui alguma disfunção física. O fato dele falar lá que é o moral sobre o físico não exclui também questões físicas que acabam levando a pessoa a processos de alucinação, né? Mas tudo bem, isso também são conhecimentos mais novos. Esse conhecimento dessa época ali, de fato, não tinha essa situação aqui. E você, ele já deixa claro aqui que você não tem sinais perceptivos ali. Outro ponto importante nesse caso, quando ele vai separar ainda a loucura, a alucinação da loucura, ele vai nos trazer que a loucura, ela é algo constante, ela é frequente. Uma pessoa que está acometida de um processo de loucura, ela não vai ficar momento são e momento outro, momento são e momento outro, né? Então, normalmente, ela já fica mais frequentemente nesse estado alterado de consciência. Já esse alucinado, como ele está colocando aqui, ele tem uma situação normal, de repente ele entra nesse estado de superexcitação cerebral, né, como ele traz aqui até alguns exemplos, por excesso de trabalho, por excesso de alegria, por excesso de dor, por excesso de amor, por outras coisas, ele vai acessar, superexcitar o seu cérebro e fazer com que o seu espírito acesse essas áreas que normalmente ele não acessaria. Ele vai mostrar que são intermitentes ali, né? E aí, essas situações, ele vai dizer aqui, que são mais facilmente curáveis do que a loucura. Também concordamos com a opinião desse espírito aqui, né? Nos processos de loucura, você já tem outras tantas situações ali. Você já tem situações ali de expiação ou prova, que o indivíduo veio para passar por esse processo. Você tem problemas de degeneração física, você tem problemas de obsessões já instaladas ali. Então, são situações realmente mais difíceis quando essa loucura já não é mais intermitente, né? Ou seja, quando ela não acontece de vez em quando só, ela acontece o tempo todo, né? Que ele vai mostrar aqui, né? Vai falar que é, de fato, o despertar de uma alma doente, né? E que se a gente escutar com inteligência, nós vamos descobrir, inclusive, a causa do mal. Aí já é um outro passo, né? Aí já é um outro passo. Você precisa ser ou um especialista, trabalhar na área de saúde mental, para você poder buscar esse tipo de informação, né? Ou dentro do próprio ponto de vista espiritualista, você ter um conhecimento amplo para poder fazer isso. Não é tão simples, como ele coloca aqui, você descobrir essa causa do mal, né? Então, muito cuidado, porque senão a gente simplifica a opinião do espírito aqui e acha que vai conseguir descobrir isso aí tudo. E aí muitos espíritas começam a fazer laudo, né? Laudo espiritual do indivíduo. Então, o cara está passando por um problema, não, mas isso aí é porque na encarnação passada você fez isso, aquilo outro. Não dá para saber, né? São coisas muito diversas. Então, voltamos no texto de Kardec lá, quando ele fala a respeito da alucinação, né, que ele separa a alucinação lá nesses fragmentos que a gente coleta no cérebro e, em alguns casos, somados com a imaginação. Então, não é tão fácil a gente classificar, a gente sondar e a gente dar um laudo do que não. Né? É complicado ali. Então, ele vai falar lá, vai fazer isso aqui com cautela, né? A causa verdadeira ali, o próprio espírito foge dela, né? Então, ele vai falar ali que o alucinado é um hábil comediante, né? Então, quer dizer, esse espírito, que de uma certa forma ele está até um pouco mais desperto que ele estaria naturalmente, porque ele rompeu essas barreiras com essa superexcitação do cérebro, ele rompeu um pouco essas barreiras que faziam ali algo como se fosse refratário ao espírito acessar essas áreas, ele passa a acessar. Então, quando ele fala que o alucinado é um hábil comediante, é porque o próprio espírito, às vezes, não quer sair daquele processo, né? Então, se você vai tentar começar a fazer uma entrevista, começar a apontar ali possíveis causas, ele começa a devagar, ele começa a ir para outros caminhos ali, certo? Tudo bem até aqui, senhores? Algum comentário? Isso de vocês é interessante. Vamos que vamos. Boa noite, viu, Mário? Boa noite a todos aí. Ô, Adolfo, boa noite, tudo bem? Segue o baile. Segue o baile, vamos embora. Vamos que vamos. Segue o baile. Vamos lá, então. Estão em diversas fases de excitações cerebrais, ou melhor, excitações do ser todo inteiro, pois não é preciso localizar a sede da inteligência. A alma humana, que a dá, plana por toda parte, é o sopro do alto que faz vibrar e agir a máquina inteira. O alucinado pode, de boa fé, julgar-se inspirado e profetizar, quer tenha consciência do que diz, quer os que o rodeiam possam,
só eles e malgrado seu recolher suas palavras. Mas dar fé às indicações de um alucinado seria arriscar-se às estranhas decepções, e é assim que muitas vezes são levados a débito da inspiração os erros que não passavam de fruto da alucinação. O físico é uma coisa material, sensível, exposta à luz, que cada um pode ver, admirar, criticar, cuidar ou tentar reerguer. Mas quem pode conhecer o homem moral? Quando nos ignoramos a nós mesmos, como nos julgarão os outros? Se nós lhes revelamos alguns dos nossos pensamentos, são em muito maior quantidade aqueles que ocultamos dos seus olhares e que gostaríamos de ocultá-los a nós mesmos. Perfeito. Ó, só uma paradinha aqui. É o seguinte, você vê que ele vai falar aqui que ele mostrou ali diversas fases dessa excitação cerebral, né? Excitação, olha como é que é legal, né? O jeito que o espírito escreve, né? Você percebe que é um espírito que está dando a opinião dele. A gente vai ver que em alguns momentos ele dá uma enroscada aqui para frente, ele meio que se perde, mas ele sabe bem o que ele está falando ali, né? Ele até agora ele está bem em concordância com aquele ensaio teórico que o Kardec fez. Então ele vai falar, diversas fases das excitações cerebrais. E aí ele coloca assim, ou melhor, excitações de um ser todo, né? E por quê? Ele continua, porque não é preciso localizar a sede da inteligência, porque está na alma. Então, é bacana isso aqui, porque assim como o Kardec, ele começa a carregar aqui para excitações cerebrais, e depois ele dá um salto, ele fala, excitações cerebrais não, são as excitações de um ser todo, porque nós, espiritualistas, nós não temos a necessidade de encontrar o centro, o local da alma, né? Onde que está ali a sede da inteligência, porque a sede da inteligência está no espírito, e essa é a grande dificuldade da ciência material, da medicina convencional, né? Quando ela trata, materialista, vamos dizer assim, quando ela trata o homem apenas como um corpo físico, porque ela não tem como explicar esse tipo de coisa, né? Por isso que qualquer situação que acontece para ela é alucinação, porque ela não vai fazer a separação ali, né, dizendo que pode ser algo externo, ela não acredita que o homem tem algo que não seja o seu cérebro, e muito menos que existe um espírito que possa influenciar com esse indivíduo. Então, quer dizer, ali fica fácil, ele encontrou uma barreira, só que, como ele não tem como avançar nessa linha de raciocínio, ele classifica tudo num lugar só. E depois ele se enrosca, porque ele não tem como separar as diversas fases desse tipo de patologia, vamos dizer assim, se é que é uma patologia, né? Então, esse espírito vai caminhando nisso aqui. Aí ele traz um cuidado aqui, importante, ele vai falar assim, ó, o alucinado pode, de boa fé, julgar-se inspirado e profetizar, né? Então, olha que coisa importante que ele está colocando, né? Então, esse alucinado, porque, voltando a Kardec, Kardec vai pegar o alucinado, o inspirado e aquele que está tendo visão, para poder separar isso aí, né? E poder dar um salto na visão materialista. Ó, nós entendemos o espírito assim, a comunicabilidade dos espíritos assim, né? Então, nós temos que separar o que é alucinação, ok, separada lá nessa questão do acesso a situações que você já viveu, na outra desse acesso com a imaginação ou só a imaginação. Isso é uma coisa, ok, está lá. Agora, nós temos também esses outros elementos, que é a inspiração e que são as visões, né, propriamente ditas. Uma coisa é eu ser inspirado, eu receber um pensamento aqui. A outra coisa é eu ver uma coisa, eu ver um fato. Então, esse espírito vai colocar aqui um desses problemas. O problema é que o alucinado, muitas vezes, ele vai, de boa fé, se julgar inspirado e profetizar. Então, se nós somos materialistas, nós não temos problema com relação a isso, porque qualquer tipo de informação nessa linha vai ser tratado como alucinação. Então, se ele profetizar, se ele disser que ele está inspirado, se ele disser que ele teve uma visão de um acidente que aconteceu, nós não vamos dar bola para ele, certo? Porque vai falar, ele está em delírio, ele está alucinando, se formos materialistas. Mas se formos espiritualistas, se tivermos essa visão que a gente tem, fica um pouco mais difícil, porque você pode se deixar enganar quando ele vai dizer para você que ele está trazendo uma inspiração, ou uma profecia, ou uma visão, se você não tomar o cuidado para separar e falar, não, isso aqui é uma mera alucinação. Então, não é tão simples assim, né? Por isso que Kardec colocava a exaustão, a necessidade da gente avaliar qualquer tipo de comunicação mediúnica que acontecesse. Aqui nós só estamos falando da mistura entre a alucinação, né, e a imaginação,
e a inspiração, de fato, a profecia e a visão. Mas nós ainda temos um outro elemento que ele não vai trazer aqui, mas a gente já coloca na nossa análise, que é o quê? A obsessão, né? A perturbação espiritual, a fascinação, a interferência de um espírito ou de vários espíritos naquele processo para iludir, né? Então, pode até ser uma comunicação mediúnica, onde o espírito, o indivíduo que está fazendo, pode até falar que ele está inspirado, e de fato aquilo não ser uma ideia dele, coletada de algum lugar, o fruto da imaginação dele, mas ainda assim, ela não nos serve como uma inspiração, como uma profecia que vai nos ajudar na questão de qualquer tipo de progresso, né? Então, vejam a dificuldade desse processo. E esse espírito vem aqui trazer isso, né, com uma roupagem um pouco mais simples da que a gente colocou aqui, mas já mostrando, né, que é preciso cuidar disso aqui, né? Preciso cuidar para poder discernir isso aqui. E ele vai falar, quem conhece o homem moral? Né? Então, você tem que conhecer, né, saber se isso que ele está falando cabe nas leis já conhecidas, e se não cabe, se ela encaixa em alguma coisa, ou se é realmente um delírio, né? Senão a gente fica aí expostos a situações complicadas e conflitantes. Beleza? Andando, gente, eu só paro na hora que vocês falarem para parar. Vai lá. Vamos lá. Essa dissimulação é quase um crime social. Criados para o progresso, nossa alma, nosso coração, nossa inteligência são feitos para se difundir sobre todos os irmãos da grande família, para lhes prodigalizar tudo quanto está em nós, como para se enriquecer ao mesmo tempo com tudo o que eles podem transmitir-nos. A expansão recíproca é, pois, a grande lei humanitária, e a concentração, isto é, a dissimulação de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas aspirações, é uma espécie de roubo que cometemos em prejuízo de todo mundo. Que progresso far-se-á se guardarmos em nós tudo o que a natureza e a educação aí puseram, e se cada um age do mesmo modo a nosso respeito? Exilados voluntários e nos mantendo fora do comércio de nossos irmãos, nós nos concentramos numa ideia fixa. A imaginação obsedada procura a isso subtrair-se, perseguindo toda sorte de pensamentos inconsequentes. E assim pode-se chegar até a loucura. Justo castigo que nos é infligido por não termos querido andar por nossos caminhos naturais. Vivamos, pois, nos outros e eles em nós, a fim de que não constituamos senão um. As grandes alegrias, como as grandes dores, nos quebram quando não são confiadas a um amigo. Toda solidão é má e condenada, e toda coisa contrária aos desígnios da natureza traz como consequências inevitáveis imensas desordens interiores. Olha só, tá vendo como eu falei que ele dá uma devagada, de vez em quando? Então ele vai fechar esse primeiro trecho que ele traz aqui, sobre as alucinações, e ele viaja, né? O espírito dá uma viajada maluca aqui, né? Ele vai falar que essa dissimulação, ou seja, o espírito sair desse processo e entrar na alucinação é quase um crime social, né? Somos criados pela lei do progresso e tal. Então vale a pena depois vocês pegarem e lerem isso aqui de novo, né? Então leiam esse trecho de novo aqui para vocês verem como o espírito dá uma escapada de marcha, né? Por isso que é a questão de tratar como uma opinião aqui. Dá para entender a ideia dele, né? Dá para entender porque ele tenta entrar numa seara ali, colocando, né, a lei do progresso, a necessidade de nós irmos nos ajudando uns aos outros, de sermos um ali em pensamento para poder evoluir, e faz sentido a ideia dele, mas ele não consegue expressar isso aqui. Aqui a gente já não sabe se há uma influência, se é ele mesmo que se perdeu, ou se alguma coisa no meio interferiu na comunicação ali no momento, né? Então, o Kardec vai falar para a gente ali do meio, né, da influência do meio nas comunicações mediúnicas, está lá no livro dos médiuns. Então, aqui aconteceu alguma coisa. Ou o espírito deu uma viajada mesmo, né, o pensamento dele, ele entrou numa seara que não era que ele estava muito preparado e se perdeu, ou alguma coisa no meio, né, o médium se desconectou de alguma maneira, alguma coisa no meio criou um ruído ali, mas essa última parte aqui, ela ficou fora do padrão que ele vinha tratando até agora. É bastante interessante para a gente poder, né, avaliar. Tinha muita coisa que acontecia, gente, na Sociedade Espírita de Paris, ali naqueles movimentos, né? Esse caso aqui não veio da sociedade, ele veio lá desse livro, lá de trás, né? Mas, às vezes, a espiritualidade pregava mesmo uma peça desse jeito, né? Vem tratando de um assunto, mudava, fazia uma bagunça ali, trazia um outro espírito para poder se imiscuir na mensagem, justamente para saber se as pessoas estavam prestando atenção no que estavam lendo, né? Então, se a gente passar por esse texto aqui, sem entender que esse pedaço aqui
está totalmente fora de contexto, é que nós não estamos lendo direito. Né? Depois vale a pena fazer esse exercício. Foi interessante, porque eu estava lendo isso aqui, e eu vi, cara, está sem pé nem cabeça esse negócio aqui, esse pedaço, né? Mas até então o espírito vai indo muito bem. Mas deu para entender o que ele falou. Já vai para os inspirados. Vamos lá. Os inspirados. A inspiração é mais rara que a alucinação, porque não se deve somente ao estado físico, mas ainda e, sobretudo, à situação moral do indivíduo predisposto a receber. Um minutinho aí, Vitor. Por favor. Olha só. Olha como é complicada a coisa, né? Olha o que ele fala aqui nessa frase. Ó, a inspiração é mais rara que a alucinação, porque não se deve somente ao estado físico, mas ainda e, sobretudo, à situação moral do indivíduo predisposto a recebê-lo, certo? Se nós pegarmos a primeira frase dele, ele vai falar assim, ó, temos pouco a dizer sobre a alucinação. Estado provocado por uma causa moral que influi sobre o físico. Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então, aqui, ele se perde de novo. Ele tenta fazer uma diferença, então ele errou em algum lugar. Ou ele errou lá achando que era mais físico do que moral, ou ele vai errar aqui achando que é mais moral do que físico. Né? Então, sendo que os dois é a mesma coisa. Então, quando ele fala que é mais rara, porque não se deve somente ao estado físico, ora, a alucinação que ele estava falando também não se devia ao estado físico. Né? Então, essa frase aqui também ficou fora de contexto. Novamente, não dá para acreditar esses deslizes ao espírito, né? E nem ao médium sozinho. Né? Pode ter sido um dos dois, pode ter sido uma falha na comunicação, né? Mas que essa frase ficou fora do contexto com a primeira frase que ele disse lá, isso é fato. Agora, outra parte, gente, Kardec pegava isso aqui o tempo inteiro. O que Kardec fazia? Ele corrigia esse tipo de coisa. Né? Então, ele entendia o conceito que o espírito estava fazendo, estava trazendo, e depois, na hora que ele ia passar, né, para dentro ou seja, dentro de uma teoria, de um ensaio teórico, como ele fez ali, ele ajustava esse pensamento. Né? E muitas vezes ele ajustava esse pensamento e ele devolvia para os espíritos. Ele evocava lá São Luís, Santo Agostinho, enfim, Erasto, quem fosse lá, e falava, olha, eu fiz esse ajuste aqui, tá legal, ficou bom, ficou bom, a ideia é essa mesmo. Né? E Kardec tinha autoridade total para fazer isso. Né? Ele tinha autoridade total para fazer. E quando eu digo autoridade, é de conhecimento, de moral, de elevação espiritual, para poder compreender o pensamento do espírito, principalmente dos elevados, e captar o que ele está dizendo. Porque o processo mediúnico é difícil. Né? Essa frase aqui, ela é complicada. E a gente tem que saber muito bem disso, senão você pega uma pessoa que não conhece o processo, que não conhece o que é a mediunidade, não conhece o que é a comunicação dos espíritos, e vai ler isso aqui e vai falar, gente, vocês estão tudo doido, olha o que esse espírito falou, olha o que ele fala na primeira fase sobre a alucinação, olha o que ele vai falar sobre a inspiração aqui. Que ele repete a mesma coisa, mas fala que é diferente. Percebem? Então, tem que ter esse cuidado, né, para separar, para poder explicar até para a pessoa que não está entendendo o que é, né, como funciona o processo. Como funciona o processo. E captar dentro desse processo qual é a essência, qual é a linha, o fio condutor, né, qual é o pensamento desse espírito, que é que ele quis trazer para nós aqui. Porque até agora, ele não errou em conceitos ali atrás, quando ele falava de alucinação. Ele teve esses pequenos deslizes, que eu estou sendo chato em apontar, que é justamente para a gente fazer o exercício de análise da mensagem, certo? Da mensagem, não é só da ideia. Se a gente focasse só em alucinação e inspiração, a gente tocava isso aqui mais rapidamente, né? Mas eu quis ser chato, porque isso aqui me chamou muita atenção na hora que eu estava lendo. Manda aí, Adolfo. Ô Mário, e isso também reforça a ideia do espiritismo como ciência, né? E para nós, isso é uma de certa forma, um alerta. Por quê? Porque nós ainda temos, talvez, em virtude de várias encarnações na igreja, temos um hábito de, é o espírito que está falando. Então, eu não questiono o que ele está falando. Não, então ele está trazendo uma verdade. Não, eu não posso questionar o espírito. Não, pode questionar o espírito. Deve questionar o espírito. Exatamente. Perfeitamente. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, Adolfinho. Eu acho que se a gente pensar... Eu faço bastante esse paralelo, porque agora tendo bem mais contato com a academia em si, assim, e ver o rigor que eles têm na produção de bom conhecimento, né, de bons conteúdos. Então, é o tempo inteiro, né? Não só, vamos supor que você queira publicar um artigo em alguma revista
minimamente bem estruturado, bem conceituado, então você vai passar ali pelos pareceristas, e fora isso ainda, se os pareceristas admitirem o seu texto e ele for publicado de fato, você vai sofrer ataques no sentido do conteúdo, né? Alguém vai responder o que você está falando, alguém vai contrapor o que você está falando, ou alguém vai mostrar uma falha ali no seu argumento. Então, esse constante, um olhando sobre o outro, é como se um vigiasse o outro, o conteúdo do outro. Então, eu corrijo ali no que você errou, você me corrige, a gente vai construindo esse conhecimento junto, né? E eu acho que é falta de rigor mesmo, a gente nem precisa ir muito longe, nem pensar em coisas que vêm de outras encarnações, só da gente pensar nesse rigor, assim, nem precisa ser só no rigor, na questão científica, que falta muito, assim, isso nem precisa ser comentado, porque falta, assim, muito mesmo, mas no sentido filosófico mesmo, de análise do conteúdo ali. Então, falta muito critério, falta muito rigor da nossa parte. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, de analisar o texto, como você está fazendo, Maré, é muito importante, né? Então, você perceber essas contradições que acontecem numa comunicação, não só de um encarnado como do desencarnado, toda essa estrutura lógica de um texto é muito importante. E falta muito para a gente ainda, infelizmente. É interessante. Brincando, viu, Mário? Essa sua fala aí, brincando não tô brincando não. Essa sua fala, isso na verdade, se você colocar no papel, já vira um artigo. Esse texto é bom para isso, viu, Adolfo? Esse texto é bom para isso. Ele é um texto que tem boas ideias, mas ele tem conceitos que ele se perde algumas vezes, ele tem contradições com ele mesmo, né? Você veja, a gente não está apontando aqui contradição que ele tem com Kardec, é contradição com ele mesmo, né? E o legal que o Vitor colocou aí para nós é que, assim, esse exercício que a gente está fazendo, e da mesma forma que os acadêmicos fazem ali, dentro do seu meio, não é desrespeito a ninguém, né? Nós não estamos respeitando ninguém, nem descredenciando o processo ou a mensagem, né? A gente entende, sobretudo nós aqui que estamos tratando de uma questão mediúnica, a gente entende as dificuldades, ou deveria entender as dificuldades do processo, né? Essa é a questão, né? Que essa é a influência do meio, é a influência moral do médium na mensagem. Então, Erasto traz isso aí, a gente tratou no programa de sábado da Revista Espírita, a influência moral dos médiuns na comunicação. Então, tudo isso são elementos que interferem numa comunicação mediúnica, né? E para nós era fácil na doutrina espírita anteriormente, quando tinha Kardec, porque ele fazia esse trabalho todo, né? E ele tinha total condição de fazer, né? Agora, Kardec se foi, cabe a gente fazer. E assim, hoje a gente faz muito pouco, né? Vocês devem concordar comigo. Hoje muita gente pega lá um livro mediúnico qualquer, lê e sai por aí reproduzindo como doutrina espírita. Às vezes eu fico arrepiado, eu falo, cara, onde você leu isso? Ah, eu li, sei lá, né, num livro Legião, não sei de quem. Cara, tem que analisar, isso não cabe lá na teoria de Kardec, não. Não dá para sair falando que é doutrina espírita. Pode ser imaginação, né, pode ser uma alucinação, pode ser uma interferência, o médium não entendeu, pode ser que o espírito seja um escritor de ficção, está trazendo essa ficção para cá. Né? A gente tem muitos casos, né? Muitos casos desse aí. Tem o espírito de Alfred de Musset, né? Vocês vão lembrar, que escreve algumas coisas na revista, e aí daí ele vai falar, eu sou escritor. Kardec vai questionar, mas o que você está colocando aqui? Ele falou, não, isso aqui é uma fantasia. Eu estou trazendo aqui uma fantasia. É um conto. Né? O problema é você achar que o cara trouxe um conto e ele está relatando um conto, ele inventou aquilo. Não existe. Né? Então, isso é um exercício importante para fazer. Né? E a gente tem batido muito nessa tecla. Né? Acho que eu, Adolfo, Vitor, que estão mais acostumados aqui a esmerilhar essas coisas, a gente tem batido muito nisso. Né? As pessoas perderam essa capacidade de avaliar os textos, né, como uma produção mediúnica. Não, ele acha que é um texto doutrinário. Pega um livro lá e fala, esse livro é doutrinário. Pega romance, cara. Tem gente que fica estudando romance como texto doutrinário. Romance é romance. Romance é para você ler e captar a moral da história. Quais são os conceitos ali, né, morais que ele está trazendo, né, lei de causa e efeito, esse tipo de coisa, mas ele não está ensinando doutrina espírita para nós. Né? É um romance. Não é uma coisa você assistir um filme ali, um filme de ficção, você vai captar coisas boas nele. Né? Mas não dá para dizer que aquilo ali é um conteúdo doutrinário. Então, esse aqui é o cuidado. Né? Tá vendo? Vamos avançando aqui, vamos ver o outro trechinho dele aqui. Ó. Vai lá. Todo homem não dispõe senão de um certo quinhão
eu acho que tinha um D aqui, né? Quinhão de inteligência que lhe é dado desenvolver por seu trabalho. Quando chega ao ponto culminante que lhe é dado atingir, ele para um momento, depois retorna ao estado primitivo, ao estado de criança. Menos essa mesma inteligência que em um cresce dia a dia e no velho diminui, apaga-se e extingue. Então, tendo dado tudo, e não podendo mais nada acrescentar à bagagem de seu século, ele parte, mas para ir continuar a lures sua obra interrompida aqui embaixo. Ele parte, mas deixando o lugar rejuvenescido a um outro que, chegando à idade viril, terá o poder de cumprir, por sua vez, uma missão maior e mais útil. O que chamamos morte não é senão o devotamento ao progresso e à humanidade, mas nada morre. Tudo sobrevive e se reencontra pela transmissão do pensamento dos seres que partiram antes e que têm ainda, pela parte mais etérea de si mesmos, na pátria que deixaram, mas que não esqueceram, que continuam amando, porquanto ela é habitada pelos continuadores de sua vida, pelos herdeiros de suas ideias, aos quais se comprazem em insuflar por momentos as que não tiveram tempo de semear ao seu redor, ou que não puderam ver progredir ao nível de suas esperanças. Ok. Não tendo mais órgãos a serviço de sua inteligência, eles vêm pedir aos homens de boa vontade que apreciam que lhes cedam o lugar por um momento. Sublimes benfeitores ocultos, eles impregnam seus irmãos da quintessência de seu pensamento, a fim de que sua obra esboçada continue e se conclua, passando pelo cérebro daqueles que podem fazê-la perlustrar seu caminho no mundo. Entre os amigos desaparecidos e nós, o amor continua, e o amor é a vida. Eles nos falam com a voz de nossa consciência posta em vigília. Purificados e melhores, eles não nos trazem senão coisas puras, desprendidos que estão de toda a parte material, como de todas as mesquinharias de nossa pobre existência. Eles nos inspiram no sentimento que tinham neste mundo, mas nesse sentimento desprendido de toda a mistura. Olha que bagunça que ele fez, né? Olha que bagunça. Eu tive que ler 3 vezes para entender o que ele estava querendo falar, sabe? Ele faz uma maluquice aqui. Ele começa falando que cada pessoa tem o seu... dispõe de um quinhão de inteligência que é dado para desenvolver o seu trabalho, né? Esse raciocínio não existe, não tem nada a ver isso aqui, né? Quando ele chega a um ponto que é dado a atingir para ele o momento, ele retorna ao estado primitivo, ao estado de criança, né? Então, quer dizer, ele faz aqui uma maluquice conceitual, aqui, uma bagunça de conceito, né? E depois você segue a conversa dele ali, ele vai falar em bagagem do século, né? Não podendo mais nada contribuir à bagagem do século, ele parte para continuar a sua obra interrompida aqui embaixo. Esse embaixo você não sabe se ele está falando do plano espiritual, do plano material mais ali, né? Depois ele deixa o lugar mais rejuvenescido a um outro, que chegando à idade viril terá que cumprir a sua missão. Ele fez uma bagunça aqui. Depois ele vai... só que o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo, quando ele fala aqui desse quinhão de inteligência, não tem nada a ver. O que a gente tem é uma vida, né, mortal aqui, que vai variar aí de, sei lá, 50 a 80 anos, 90 anos, o mais longevo aí fica produzindo, depois você não produz mais. Então você vai ter um período, né, que você vai produzir, que você vai trazer, né, conhecimento, que você vai ajudar. Lembra que ele terminou lá o outro falando do progresso, da união, né? Então o raciocínio dele vem seguindo mais ou menos essa linha, né, da humanidade ir crescendo e ajudando uns aos outros, né? Então eu entendi, né, num exercício aí de elucubração, né, tentando captar o fio da meada dele aqui, né, que ele está dizendo que a gente vem para cá, a gente se debruça em alguns trabalhos, e quando ele fala desse quinhão de inteligência, você vai executando isso até suas forças se exaurirem. Não é a inteligência que vai se exaurir, né? E depois você não volta para estado primitivo nenhum. Ele está falando que você volta para estado primitivo aqui, dá a sensação de que ele está falando de você reencarnar como uma criança de novo e voltar, né, nesse estado primitivo, né? Então, o que a gente sabe aqui, colocando esse raciocínio numa ordem, é que a gente vem, muitas vezes aqui você se dedica a uma atividade, né, e você continua com essa atividade, você vai contribuir com essa atividade, produzindo conhecimento, trazendo informações, né, e depois você vai desencarnar. E muitas vezes, ao desencarnar, o espírito que tem muita afinidade com aquela atividade, ele pode continuar trabalhando no plano espiritual, naquela linha de raciocínio que ele vinha. Isso não é uma regra absoluta. Mas a gente vê, por exemplo, o Dr. Demer, né, que era médico
no plano material, ele desencarna, ele continua médico, e quase que imediatamente no plano espiritual. E ele vai, inclusive, ajudar Kardec, quando Kardec fica doente, em 65. Então, quer dizer, ele continua a sua atividade. Nós temos na Revista Espírita um espírito falando, é um espírito que produziu uma mediunidade lá de números. Então, ele mostrava números para o médium desvendava números, ele desvendava equações. Então, o pessoal trazia uma equação para o médium e aparecia a resposta. E ao interrogar o espírito era matemático, ele tinha se envolvido com números a vida inteira, com várias vidas. Né? Então, você tem esses espíritos que eles têm aí uma predisposição. Esse cidadão aqui está falando o quê? Que esses espíritos, porque agora ele está falando da inspiração. Então, ele está falando que esses espíritos aqui, que se dedicam a essa situação, quando desencarnados, que aí ele vem no segundo capítulo aqui, falar, segundo trecho aqui, né? Falar que a morte lá não é senão um devotamento ao progresso e à humanidade, que ele viajou de novo, né? Mas nada morre, tudo sobrevive e se reencontra pela transmissão do pensamento dos seres que partiram antes, né? E que dedicam uma parte mais etérea de si mesmo para passar o pensamento. Ele está falando da comunicação dos espíritos, né? Porque ele está falando da inspiração. E o que é a inspiração? A inspiração é quando você está trabalhando em alguma coisa, você está se dedicando, ou alguma coisa precisa ser passada, você recebe um pensamento complementar àquilo que você estava fazendo, àquilo que você estava pensando, para poder ajudar a desvendar um processo. Né? Então, Einstein falava muito sobre isso, né, dessa inspiração que ele tinha. Então, ele se debruçava sobre um problema e não achava. De repente, vinha uma inspiração e ele encontrava a raiz do problema, aquilo que ele estava buscando. Muitas vezes era um pensamento totalmente diferente do pensamento que ele estava seguindo. Né? E um outro escritor muito famoso, Guimarães Rosa, que eu adoro, ele falava muito, que ele escrevia muito sobre o efeito da inspiração. A obra dele tem muito de mediunidade. Tem caso até que é uma comunicação mediúnica. Ele tem um conto que chama Encontro de Bois, que ele vai falar que esse conto, ele desenhou esse conto na cabeça dele, ele escrevia os rascunhos, ali, os rabiscos, da espinha dorsal do conto, e ele sentou para escrever. Quando ele sentou para escrever, ele escreveu, a hora que ele terminou, ele foi olhar o conto, era um conto totalmente diferente do que ele tinha pensado. Então, ele tem um rascunho do conto que não tem nada a ver com o conto que ele fez. O conto é maravilhoso. E ele fala, isso aqui foi uma inspiração. Né? Mas a gente vai mais longe, não foi nem só uma inspiração, isso foi uma comunicação mediúnica. Ditaram o texto inteiro para ele. Né? Mas aqui, voltando para esse espírito, o que ele está colocando aqui é esse intercâmbio entre aqueles que foram e que vêm, que têm o mesmo interesse e que vão se ajudando, né? Porque esse é um dos componentes da lei do progresso. São os espíritos se auxiliarem, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E tanto aqui encarnados num grupo de encarnados, desencarnados num grupo de desencarnados, que eles continuam estudando, se dedicando ao processo, e a interferência do desencarnado com o encarnado. O que a gente não pode perder de vista é que, nesse caso aqui, ninguém vai trazer teoria pronta. Né? Isso está explícito na doutrina espírita. Não cabe aos espíritos trazer nenhuma solução pronta para nós. Então, ninguém veio para cá e trouxe o avião. O avião funciona assim, vocês precisam voar agora. Está aqui o avião, voa assim. Não. Todo mundo trabalhou muito, a humanidade estava trabalhando muito para sair do chão, para voar. E vinham inspirações. Por isso que muitas vezes se fala assim, a ideia está no ar. Por quê? Porque em vários pontos do globo, aquela ideia começa a surgir, a pipocar, e várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo, e um avança um pouquinho aqui, o outro avança um pouco lá, um pega uma ideia daqui, um tem uma inspiração de lá. Né? Então, é isso que esse espírito vai trazer para nós aqui, nesses dois parágrafos. Tá certo? Adolfo está colocando ali que nosso tempo esgotou, então nós vamos fechando por aqui. Adolfinho já sabe onde a gente parou, né, Adolfo? Aí, semana que vem, você retoma aí com os garotos. Você está convidado, viu, Mário? Está conosco semana que vem. Tá certo, tá certo. Tá o arquivo. Se eu não tiver compromisso aqui, eu apareço. Tá ok. Obrigado. Eu agradeço, viu, Mário? Agradeço pela sua colaboração, sua compreensão conosco aí. Eu não me lembro quem fez a prece inicial. Foi a Marisa Altina. Só para não correr o risco de repetir a mesma pessoa. A Marisa Altina que fez. Quem pode fazer a prece para nós aí? O Vitão? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Faz a prece para nós, Vitor. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse momento de estudo, boas discussões, muito aprendizado para nós. Que Ele possa nos inspirar, nos proteger durante toda essa semana e que permaneçamos
firmes e fortes nessa seara de trabalho, de estudo, nos dedicando com toda a nossa vontade, de toda a nossa alma, para que atinjamos alguns resultados e que, mesmo que pequenos, possam ter a boa influência sobre as outras pessoas e sobre aquele corpo de conhecimentos que nos dedicamos, que é o Espiritismo. Que Deus nos abençoe, nosso anjo da guarda, hoje e sempre. Que assim seja. Que seja. Obrigado, senhores. Boa noite. Pessoal, Boa noite para